Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Muito boa noite, queridos irmãos, presentes aqui e os nossos amigos também desencarnados, que também se fazem presentes nessa hora, nos acompanhando, e tantos outros irmãos remotamente pela internet também acompanham as nossas atividades. Bem, meus irmãos, nós vamos falar sobre esse tema, não sei se está projetado aqui. Tem que entrar. Foi. Estava dando problema de mau contato aqui. Recordações da existência corporal. É um tema que é abordado, né, no Livro dos Espíritos, como já falou a nossa presidente da mesa, são as questões de 311 até 319 que a gente vai abordar, é o capítulo 6º da parte 2ª, que nos vai falar a respeito das recordações da existência corporal. Vamos entrar no assunto então, né? Como colocamos, né, é o item 8º, lembranças da existência corporal. Bem, quando o espírito precisa lembrar, essa passagem aqui, nós vamos voltar um pouquinho na questão 307, um comentário interessante que eu entendi pertinente a gente colocar aqui. Quando o espírito precisa lembrar-se de alguma coisa para o seu benefício, o instrumento para tal é a sua vontade. Isso quer dizer que não é somente a consciência que grava os nossos fatos, eles ficam escritos igualmente no exterior pela sensibilidade do éter cósmico, obediente aos nossos pensamentos. Vejam bem, eu lembro uma ocasião, uma pessoa colocando, falou assim, poxa, e se de repente houver lá um cataclisma lá em Jerusalém e aquilo tudo for destruído, aquilo tudo onde Jesus esteve, né? Jesus passou lá, via Crucis, onde Jesus viveu, se aquilo tudo for, e se perder tudo, ou se você vai perder de repente o próprio Evangelho, sei lá, que você destruísse todas as... Sei lá, ela fez uma abordagem assim meio caótica, né? De realmente você perder essas referências todas. Aí a resposta até que Divaldo deu foi que ainda que se perdesse tudo, isso está tudo registrado, né? Nessa questão que ele fala aqui do éter cósmico. Então, todos os acontecimentos, tudo que sucede, tudo que ocorre, isso fica tudo registrado. Nós já falamos sobre isso aqui. Mas mais do que na própria consciência ou no nosso subconsciente, isso está registrado no éter, quer dizer, está registrado nessas condições que isso não se apaga jamais, e são coisas que podem ser resgatadas também. Então, isso tudo poderia ser resgatado sem problema algum. A linguagem não é como a que se conhece, são imagens que dizem tudo o que fazemos. Veja bem, são imagens que dizem tudo o que fazemos. Aí eu me recordei de imagens, né, considerando, digamos, o nosso subconsciente como um grande HD de todas essas lembranças, de tantas existências que a gente já teve, das experiências todas que a gente já vivenciou, né? E a gente se recordar que esse registro seria uma imagem JPEG, né? De repente o arquivo JPEG que está lá, mas é um JPEG especial, porque ele guarda uma lembrança muito mais completa, muito mais rica, né? Que, na verdade, poderá ser, um determinado momento, ela aflorar para que ela seja trabalhada, essa experiência, de modo a ela servir como referência para a gente trazer uma melhora, ou de repente melhorar essa condição de alguma forma, né? Ou a gente aprender, porque a gente está sempre num processo crescente de aprendizado, crescente de desenvolvimento, de progresso. Então, em todos os níveis, em todos os sentidos, a gente está sempre num caminho de progresso, embora muitas vezes a gente cometa alguns percalços, né? Nessa linha de ação, nessa rota que a gente vai trilhando.
a nos fazerem relembrar de tudo o que realizamos com todos os seus detalhes, né? Então, essas referências, elas têm, assim, como a gente falou, tem uma riqueza muito grande, porque vão ser necessárias ao nosso processo de evolução. A questão 311, então, que inicia a nossa exposição, vem falar sobre esse sentimento que o espírito tem pela veneração das coisas que lhe pertenceram, né? Digamos assim, objetos que pertenceram a uma determinada pessoa que já desencarnou, e, digamos, aquilo serve de uma veneração. Vamos dizer assim, um artista. O artista deixou sua obra, né? Deixou estátuas, deixou quadros e tudo, deixou romances, obras escritas, né? Literatura. Então, isso tudo, quando você lê, você se emociona até com algumas passagens, algumas colocações desses autores, a gente, né, remonta um sentimento. E esse sentimento, quer dizer, seria tipo uma veneração, um reconhecimento por essa entidade, ou por esse espírito que se foi. Mas eu me lembro de uma situação que está relatado no livro Jovens no Além. Foi um dos primeiros livros que eu li, espíritas, relatando aquele atendimento que Chico deu durante quase a vida inteira dele, das mães, né, que o procuravam lá em Uberaba, e ele então se colocava ali, noite, e varava até a madrugada, esse atendimento. E alguns registros foram compilados nessa obra, alguns desses registros, especificamente sobre jovens. Tem uma dessas mensagens, uma dessas cartas que ele recebeu, era de um jovem que estudava na USP, né, uma universidade lá em São Paulo, e estudava engenharia, e de repente, numa quadra de esporte, ele estava se exercitando e tal, e de repente ele caiu no chão, e descobriu-se depois que ele tinha tido um aneurisma, tinha rompido um aneurisma. E ele, Chico, conta na carta, né? Ele se apresenta e tudo, declina o nome dele, e conta tudo que aconteceu, como é, né? Essas cartas são impressionantes, o nível de detalhe, com nomes, várias referências, e contando exatamente o que sucedeu. E esse menino fala, exatamente um recado que ele dava à mãe dele, era com relação à situação que aconteceu em casa. Porque a mãe dele, depois dessa ocorrência, depois dessa situação, né, todo o sofrimento que ela teve, ela guardou o quarto do filho do mesmo jeito que ele deixou. Né, passava a chave e volta e meia ela ia, se trancava naquele quarto, ia naquele quarto e chorava, e aquele sentimento todo aflorava, aquilo tudo, as lembranças, né, e mantendo sempre o quarto daquele jeito. E o filho foi exatamente pedir a ela, para que, mãe, por favor, pega aquelas roupas, aquilo tudo, doa para alguém, que tem muita gente que precisa, e muda um pouco o teu pensamento, porque esse teu pensamento me tortura, é uma tortura para mim. Isso, né? É muito bom saber que a senhora lembra de mim. Como é o espírito que desencarna, ele é grato pela lembrança, sem dúvida. Mas muitas vezes, como é pelo pensamento, se o pensamento está torturado, se o pensamento está perturbado, ele está, né? Não é um pensamento, digamos assim, vivencia esse laço afetivo, de saudade, de tudo, mas de uma forma positiva, de uma forma equilibrada. Isso realmente eu acho que é muito sadio para o espírito isso, o desencarnado. Mas isso chegar a essas mentalizações de uma forma desequilibrada para o espírito, isso é extremamente penoso, difícil, porque para o espírito até se desvencilhar daquilo é complicado, porque cada emissão de pensamento dessa, né, em relação a algum espírito que está desencarnado, é uma evocação, a gente de certa forma está atraindo, né, a atenção desse espírito, está se vinculando a esse espírito, e muitas vezes a gente não sabe nem o estado que ele está, que ele se encontra. E você vai trazer, muitas vezes, não vai ter chamá-lo para vivenciar uma dor que você está sentindo, e que ele talvez precisasse, na verdade, até de estímulos para poder dar seguimento ao seu processo de evolução, numa outra dimensão, numa outra condição, né? E a gente muitas vezes atrapalhando, complicando a jornada desse espírito. Então, eu acho que essa mensagem é interessante como um alerta para a gente. Esse livro é muito interessante, eu acho que temos até aqui na livraria. Na livraria não, na biblioteca.
Provavelmente na biblioteca esse livro, que eu já vi ele lá. É um livro muito bacana da gente ler. Vamos seguir então, né? Desculpem que é a primeira vez que eu uso esse programa em apresentação. Eu estou meio atrapalhado por causa disso. Mas vamos lá. A questão 312, os espíritos falam o seguinte: os espíritos conservam, Kardec perguntando aos espíritos, os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante a sua última existência corporal? Caramba, né? A gente parte daqui para lá e muitas vezes a gente leva lembranças penosas, difíceis, né? Então ele fala. Aí dizem os espíritos que frequentemente eles a conservam, né? Essa lembrança realmente permanece por algum tempo. E essa lembrança lhes faz sentir melhor o preço da felicidade que podem gozar como espíritos. Vejam bem, como espíritos, a gente pode ter até algumas dificuldades de adaptação, de início, né, de readaptação, porque na verdade a nossa origem é a origem espiritual, nós viemos de lá, a gente está aqui num momento necessário ao nosso caminho, nosso curso evolutivo. É o que nos trouxe aqui, em corpos densos, né, em aparelhos suscetíveis a uma porção de situações que podem acontecer com a gente, né, nesses corpos, que a gente precisa cuidar, que a gente já sabe disso tudo. Mas a questão que a gente veio na vida corporal experimentar durante essa existência situações que vão ser relevantes nesse processo, nesse encaminhamento evolutivo dentro do quadro do planejamento até que foi definido para essa presente encarnação, né? Agora, a felicidade na condição espiritual, por exemplo, a gente não precisaria comer essas comidas que a gente come, né? Talvez a forma de abrigo também não seria a mesma que a gente tem essa necessidade de ter, né, um teto a nos cobrir. Então, quer dizer, as necessidades, na verdade, nossas como espíritos, elas são bem diferenciadas em relação às nossas necessidades enquanto encarnados. Então, só isso já faz uma diferença bem grande em relação a essas necessidades. E as possibilidades que a gente tem também na vida espiritual de encontrar, porque na vida espiritual, as potências espirituais estão muito mais avivadas. Você não tem esse aparelho abafando essas potências, as condições do nosso espírito. Então, a gente tem uma condição, uma experiência de experimentar muito mais rica, muito mais vivaz. Então, se a gente leva daqui condições de evolução melhores, virtudes, valores que a gente alcançou na nossa vivência, mais alinhada com o bem, com práticas mais saudáveis, isso tudo reflete, sem dúvida nenhuma, numa bagagem que a gente está levando para o plano espiritual, na nossa condição de espíritos, já desencarnados, em que vai pesar muito menos, porque a gente vai sentir, consequentemente, menos necessidades dessa vivência, de tudo que nos possibilitou algum gozo aqui na Terra, né? Algum nível de, digamos, felicidade dentro dessas alegrias que a vida, digamos, material pode proporcionar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem mais coisa para a gente conversar. Novamente, Miramês, essa obra é muito interessante, Filosofia Espírita. Essa obra faz um estudo, o espírito Miramês, né? João Nunes Maia, que é o autor dessa obra, são vários livros, vários volumes, né? Nem até comercialmente, eu acho que até ficou meio difícil, meio complicado, porque não é muito comercial, é só para quem gosta de estudar mesmo, né? Então, tem algumas passagens, algumas reflexões muito interessantes que ele faz. Ele coloca assim: sendo alma elevada que viveu os preceitos do Evangelho, logo se livra das lembranças para inteirar-se das belezas imortais da vida. Está vendo? Então, aquele que procura, a gente procurando, buscando realmente essa vida, esse alinhamento com propósitos superiores na nossa vida, a gente vai estar mais, digamos, distanciados dessas lembranças penosas que a gente vivenciou aqui na Terra. Porque tudo que a gente faz nessa faixa do bem são coisas maravilhosas, tudo que a gente fizer, tudo que a gente doa, na verdade, o que nós temos, aquilo que a gente doa,
A gente só tem, de verdade, aquilo que nós doamos. É interessante isso, né? Essa conta. Né? Parece que é uma conta ao contrário, mas no âmbito moral, realmente aquilo que nos acrescenta verdadeiramente é aquilo que a gente é capaz de irradiar, é aquilo que a gente é capaz de oferecer, de ofertar ao próximo. Né? Que quando aquilo que a gente oferta de bom e de bem ao nosso próximo é aquilo que está em nós, aquilo que vai crescendo em nós. É uma conta que quanto mais você diminui, que você pensa que diminui porque você doa, na verdade é o que se acrescenta dentro de você, em equilíbrio, em paz, em condições superiores, que são essas condições dessa vivência, nesses âmbitos mais elevados, que vão nos propiciar isso. Aí ele fala, né, logo se livra das lembranças para inteirar-se das belezas imortais da vida. E aí prossegue, o espírito doente, porém, aquele cujo fardo se encontra pesado de faltas inumeráveis, e sob o jugo incômodo de ações perniciosas, sim, este se demora, com pensamentos fixos nos sofrimentos da carne. Não é? Nós que temos o trabalho, participamos de algumas atividades na mediunidade, nós nos deparamos com alguns irmãos, né, na espiritualidade, nessas condições, nessas fixações mentais, de situações que se passaram aqui na Terra e que eles levaram para o plano espiritual pelo não perdão, né? Levam essas lembranças para o plano espiritual e ficam, digamos, fixados nessas lembranças, presos a essas lembranças e com grande dificuldade de romperem esses laços perniciosos com aqueles que permaneceram aqui na Terra, ou até alguns que estão na parte espiritual também, tal como eles. Então são laços complicados, difíceis de romper, e ainda mais na condição de desencarnado. Fica mais difícil ainda, muito mais complicado. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Não foi à toa que Jesus falou sobre a questão do perdão de uma forma tão veemente, né? Com tanta firmeza, tanta constância. Ele fala sobre a questão da necessidade de perdoar. Lógico, temos dificuldade, que somos ainda, é tudo gradual, gradativo, né? Nós temos dificuldades ainda em relação ao exercício do perdão. Mas a gente precisa ter, pelo menos em mente, né? Que ele é uma necessidade, é algo que a gente precisa exercitar com mais frequência. Né? Talvez nas pequenas coisas a gente seja mais compreensivo, para depois talvez enfrentar as coisas mais pesadas, mais difíceis. Né? Na 313, Kardec coloca assim: o homem que foi feliz neste mundo lamenta seus prazeres quando deixa a terra. A gente vê, né? O homem que foi feliz. Quem foi feliz no mundo? A gente vai pensar, aquele que tem boas condições financeiras, aquele que tem um bom emprego, aquele que conseguiu ter uma boa formação, que conseguiu títulos. Quem é o homem feliz nesse mundo? Aquele que casou e que tem uma vida amorosa feliz? Quem é o feliz no mundo? Né? Veja bem, lamenta seus prazeres quando deixa a terra, que muitos que viveram o gozo dos prazeres, né? Viveram entregues a gozos materiais em relação a certos vícios, a certos hábitos, certas práticas, em detrimento de outras práticas que também eram relevantes nas suas vidas e eles não buscaram, digamos, passaram por cima, né? Não entenderam como importantes e priorizaram certas outras questões. A gente conhece gente assim? Ou será que é só eu? Que às vezes acontece isso, né? A gente tem a questão de escala de prioridade, a gente precisa estabelecer algumas escalas de prioridade na nossa vida para que a gente possa ter esse cuidado de priorizar o que é verdadeiramente relevante e importante, que verdadeiramente construa, que verdadeiramente nos possibilite ser feliz, relativamente feliz, porque aqui no nosso plano não dá para ser feliz completamente, né? Porque a gente pode ter a nossa felicidade, os nossos anseios atendidos, entretanto, ao nosso redor, tantos outros que estão aquém, muito longe, muito distantes disso, né? Aí a resposta que os espíritos deram: somente os espíritos inferiores podem lamentar alegrias que se harmonizam com a sua imperfeição e que expiam pelos seus sofrimentos
Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da Terra. Quer dizer, para os espíritos que já alcançaram um nível mais elevado de aperfeiçoamento, de perfeição, de progresso, eles já têm uma compreensão de que esses prazeres do mundo, isso aqui é transitório, isso aqui é muito pouco, é muito pequeno, é como fosse, digamos assim, você analisar, você já um homem maduro, a gente olhar para trás e ver aquilo que nos alegrava enquanto crianças, enquanto, né, aqueles fedelhos de 8 anos, de 9 anos, aquilo que a gente se contentava, e é esse olhar, é como se eu tivesse chegado nesse ponto em relação aos espíritos que estão nessa condição. Então, os espíritos superiores olham para nós e eles nos veem, nós é essa, como se a gente fosse criança. Então, essa visão que os espíritos superiores têm em relação àquilo que nos faz feliz aqui na Terra, aquilo que nos dá prazer aqui na Terra, né, é algo realmente, um olhar nesse nível, como se eles estivessem olhando para essa fase infantil da gente. É como eles nos olham e nos veem. Aí vem Miramês novamente, para dar um toque para a gente, nos ajudando nessa reflexão. Quando alguma alma se encontra feliz com as inferioridades do plano físico, é prova de que está apegada às paixões humanas. Olha só, tem espíritos que partiram da vida sem superarem certos vícios. E quando retornam, né, à parte espiritual, na condição de espíritos errantes, na condição de erraticidade, ele continua com certos desejos, com certas fissuras de atender algumas questões assim, que ele tem que consumir droga, que ele tem que beber, que ele precisa fumar, né? E muitas vezes aqueles que aqui encarnados continuam alimentando esses vícios vão ser, digamos, aquele copo para aquele que quer beber, né? Vão ser aquele trago, oferecer aquele trago para aquele que quer fumar, o espírito que está querendo fumar. Existem influências, eles influenciam, né? Eles vão influenciar aqueles que estão aqui, dando margem digamos, a consumirem esses produtos. Então, são espíritos que vão estar, muitas vezes, jungidos, ligados, dificultando até o processo de libertação dos vícios, né? De um vício como cocaína, sei lá, maconha, esses vícios tóxicos mais pesados, de drogas mais pesadas, é uma dificuldade muito grande também, não apenas porque é algo que vai depender muito da vontade, né, do adicto, né, daquele que está ali na condição de consumir esses produtos, mas também de toda essa quantidade de gente que está junto com ele ali, ligado a essas questões desse vício, que é a faixa de sintonia em que ele se colocou e que, digamos assim, propiciou essas conexões. E vai ficar difícil ele se desvencilhar. Então, vencer realmente o vício de uma droga, assim, nesse nível, é muito complicado também por conta das influências espirituais, que são muito grandes. Mas é aquele negócio, a influência espiritual aconteceu muito mais porque ele está dando margem, né? Ele virou uma porta, um ponto de conexão, do que da entidade que ainda está nessa dificuldade, que vai também ter o seu atendimento, mas aí já é tarefa mesmo para os espíritos socorristas, em outro nível, né? O trabalho realmente se dá para poder ajudar esses irmãos que estão nessa condição. Bem, novamente aqui Miramês continua dando um toque para a gente. Ele fala assim: fomos todos criados para a alegria pura. Essa é a nossa condição. Fomos todos criados por Deus, nosso Pai, para alcançarmos o mesmo nível de evolução, o mesmo nível de alegria, para experimentarmos todas as condições, todas as possibilidades, enquanto espíritos imortais que cada um de nós é. Então, cada um de nós, eu, espírito imortal. Cada um de nós, cada individualidade aqui presente, encarnada ou desencarnada, está nessa condição de, num determinado momento, alcançar a alegria pura. Fomos criados para isso. E na Terra existem frações desse contentamento. Quer dizer, quando a gente fala em alegria aqui na Terra, são porções pequeníssimas
infinitesimais, muito pequenas, muito apequenadas, do que seja a verdadeira alegria, do que seja essa alegria nesse grau de pureza que está colocado aqui. Mostrando ao homem de bem que existe a verdadeira alegria no reino do coração. Jesus, quando falou para a gente, ele falou do reino dele, né? Mas o reino dele está onde que ele falou? O reino dos céus. Está dentro de nós, né? Em cada um de nós o reino. Então, essa questão com relação à alegria é um processo gradativo de construção, né? Como se a gente estivesse realmente nas experiências que a gente vai vivenciando, adquirindo cada tijolinho que vai poder levantar as paredes desse abrigo, desse lugar que vai um dia ser a nossa morada nesse reino bendito que é reino dos céus, que ele coloca para nós. A 318, colocar para a gente, Kardec coloca a seguinte questão aos espíritos. As ideias dos espíritos se modificam no estado de desencarnados. Eu vou voltar depois a algumas questões aqui, que elas são questões menores e são umas abordagens interessantes também. Mas vamos agora aqui ao fim e depois a gente vai voltar nas outras questões. Estou mudando um pouquinho a ordem aqui dos fatores. As ideias dos espíritos se modificam no estado de desencarnados? Quer dizer, o espírito que desencarnou, ele já pensa diferente? É automático isso? Né? Aí ele falou, muito. Essa diferença realmente ela acontece. Lógico que isso aí também tem relação com a condição do espírito, como que ele está. É muito interessante a gente ler a obra de André Luiz, né? A Vida no Mundo Espiritual. Porque ali são registros interessantes que, digamos assim, é uma viagem numa questão que vai acontecer conosco inevitavelmente, esse retorno à parte espiritual. Mas como que ele vai se dar, né? Então ali, esse repórter do além, que é o André Luiz, ele nos dá realmente várias informações valiosas da experiência que ele vivenciou. A experiência, em alguns momentos, bastante dolorosa, difícil para ele. Então ele conta aqueles primeiros momentos lá no umbral, né? Ele ficou 8 anos e meio, digamos assim, preso ali no umbral, ainda até ele conseguir se desvencilhar. Veja bem, se conseguir se desconstruir, foi um processo de desconstrução que ele foi sofrendo de várias formas, vários entendimentos assim bem fechados que ele tinha. Ele é uma pessoa inteligente, um médico e tal, mas ele tinha certas ideias muito enquadradas, né? Muito fechadas, e não conseguia perceber além. E não teve uma vivência, digamos, muito sincera, ou muito devotada, ou pelo menos assim, muito clara, com relação à sua religião, com relação a essas questões que a religião propicia para nós. A religião é um abençoado instrumento que nos permite realmente adentrar essas linhas de reflexão, essas linhas de pensamento, essas diretrizes mais elevadas da vida, que realmente a religião nos propicia pela sua filosofia, pelas suas abordagens, pelo seu conteúdo. Então vai nos conduzindo como um fio, né, de pensamento para alcançarmos entendimentos mais iluminados, mais aclarados a respeito de tantas situações que dizem respeito à nossa vida aqui na Terra, com toda essa questão de injustiças aparentes, de situações que a gente vivencia, que é difícil para a gente entender, mas a religião, e especialmente a religião espírita, explora essas questões e nos traz respostas muito plausíveis, respostas bem consistentes, bem assentadas, que vão realmente nos confortando, nos consolando, porque nos demonstra claramente, cabalmente, que muitas situações da nossa vivência fazem parte de um processo, fazem parte de todo o encaminhamento propício e necessário à nossa evolução. A nossa evolução, pelo nosso momento evolutivo, a nossa condição de evolução, ela ainda se dá nesse processo meio difícil, arrastado, doloroso, né, de enfrentamento, de conflito, né, porque somos criaturas que guardam conflito, nós temos conflitos dentro de nós.
Existem áreas de conflito em nós. Então a gente precisa conquistar a paz, a gente quer a paz, mas a paz primeiro é a paz que eu posso construir em mim. É o que eu posso pacificar em mim, dessa fera que tantas vezes se manifesta por qualquer coisinha, né? Muitas vezes a gente, uma situação qualquer, nos enfurece. Alguém aqui já se enfureceu? Não, né? Só eu que virei fera uma vez, algumas vezes, né? Mas isso aí é uma coisa que faz parte do nosso momento evolutivo, nós trazemos isso em nós, né? Mas porque trazemos e vamos nos conformar com isso? Não. É necessário que a gente procure, faça uma busca por ter vivências mais positivas, vivências mais construtivas. Então é esse processo que vai moldando a gente, que vai nos ajustando, né? Nos conformando num modelo mais aproximado dessas condições que Jesus veio colocar para a gente no Evangelho, né? Ter uma vida alinhada com o Evangelho, para nós, pelo menos para mim, pessoalmente, não é possível ainda, eu não teria essa condição ainda. Ainda falta muito chão para poder realmente chegar a uma condição de uma vida dentro do Evangelho, uma vida realmente que eu consiga refletir completamente os princípios que o Evangelho coloca para mim, né, que Jesus colocou para nós todos. Então, mas é um processo que tem que começar uma hora, um esforço pessoal, um esforço que eu estou conduzindo, né? Não são as situações que estão acontecendo, que estão ocorrendo e que estão me forçando, porque tem isso também, né? A criatura muitas vezes não se posiciona, não adota um encaminhamento, e às vezes a vida vem dar aquele esbarrão e a criatura vai ter que se aprumar muitas vezes. Às vezes é um processo meio compulsivo, né? É um processo que a vida, porque na verdade nós estamos colocados para o progresso, nós precisamos progredir. E viemos aqui com um projeto de vida para o progresso. Então, a gente, se não se toca e não toma o rumo devido, muitas vezes as forças, que na verdade são forças que nós provocamos e que retornam para nos promover o ajuste. E, às vezes, esse processo, se a gente não começa a fazer o nosso esforço gradativo, gradual, dentro das nossas possibilidades, e às vezes um pouquinho mais, um pouquinho além, a vida, inevitavelmente, vai nos conduzir ao processo evolutivo e, às vezes, né, de uma forma meia na força mesmo, né, porque é necessário, a gente não veio aqui a passeio, né, a gente veio aqui com um compromisso, e o compromisso é especialíssimo de evoluir. Evoluir é nada mais do que cumprir a lei do progresso, a lei de Deus. A gente veio aqui com esse fim, né? Estou falando a gente porque é principalmente para mim que eu estou falando, tá? Principalmente para mim. Vamos aproveitar novamente Miramês aqui, nos trazendo algumas linhas de reflexão para essa abordagem dessa questão. Os espíritos dominados pelos sentimentos inferiores, esses em quase nada mudam suas ideias ao chegarem ao mundo dos espíritos, está vendo? Espíritos dominados, né, pelos sentimentos inferiores. Existem espíritos que estão realmente completamente entregues a essa linha de pensamentos, de atos, de ações, né, até de ações pensadas, de ações voltadas, planejadas para a realização do mal. E isso é evidente para todos nós, sabemos disso. Então, esses espíritos que estão nessas condições, e realmente esses espíritos, eles em quase nada mudam suas ideias quando chegam lá, né? E muitas vezes, até por um certo tempo, a obra de André Luiz nos mostra isso, muitos desses espíritos ou vão estar participando de verdadeiras quadrilhas no plano espiritual também, que o plano espiritual, ele é organizado pela condição moral, né, dos espíritos. Eles se agrupam pelos níveis de moralidade. Então, espíritos às vezes estão nessa condição, eles vão estar atraídos para grupos de semelhança, né, até para que não complique as coisas lá no plano espiritual. Então, eles muitas vezes vão estar até organizados, voltados para esses enfrentamentos. Esses em quase nada mudam suas ideias ao chegarem ao mundo dos espíritos. Continuam a manifestar seus interesses pelo apego às coisas da terra e a alimentar as paixões
que os levam às inferioridades. Então, quer dizer, é complicado isso, né? A gente vê o grau de influência que todos nós estamos sujeitos. Por isso, a importância de nós adotarmos definitivamente, até para a nossa proteção, até para que a gente possa, digamos, aproveitar o momento, o ensejo da encarnação presente, que nos propicia um campo vasto de possibilidades, de ações, para que a gente possa, digamos, realizar o bem, realizar aquilo que possa realmente dar um valor mais específico, valorizar mais o momento dessa nossa passagem aqui pela Terra, para que a gente não chegue lá arrependido de que deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. Tem muita coisa que a gente pode fazer. E a casa espírita, o templo que nos abriga, né? A religião que nós escolhemos, que nós adotamos, que nós, assim, investimos, né, na nossa presença, no nosso acompanhamento, na nossa participação, é de suma importância nesse processo, especialmente dessa nossa vinculação com os nossos irmãos que estão numa condição melhor espiritualmente e que podem nos favorecer com o seu auxílio, com o seu socorro, o seu amparo. Então, a gente que busca realmente, de uma forma mais veemente, uma forma assim mais ostensiva, a participação realmente na casa, nas atividades que a casa oferece, isso é para nós de grande importância, porque é uma oportunidade que a gente tem de buscar, assim, pelo menos naquele momento que eu me determinei, porque o ideal para a gente é viver esses padrões mentais no cotidiano da vida, nas 24 horas. Mas se a gente se disciplina e se agenda para determinado horário, estar ali para uma determinada atividade, já é um caminho, é um início, não é? Eu refiro, até já falei aqui uma vez, eu tive algumas dificuldades no início, quando eu comecei a participar da sopa. Nós temos aqui a sopa, e normalmente, né, o caminho, assim que muitas pessoas escolhem, meus irmãos escolhem, é participar da sopa que a gente tem aí com as nossas amigas, né, que vêm aqui e se valem aqui de serem servidas com a sopa e recebem uma bolsa, né, de alimentos. Então, esse momento, para mim, no início, ele foi um pouco complicado. Eu me senti assim como fosse um robô enferrujado. Sabe um robô enferrujado? Né? Que, sabe, você está deslocado, você não entende bem o que aquilo ali significa, né? Até você começar a entender o que é aquilo. Mas eu virei garçom agora? Sim, eu virei garçom, eu sou garçom. A gente tem que se colocar naquela posição mais recuada, você sair, né, da sua posição, digamos assim, na sociedade, ou em que situação que for, e você se colocar como aquele servidor, é aquele que serve, a gente está ali para servir, né? Então é aquele serviço. E aquele serviço é interessante, como que aos poucos você começa a fazer aquelas conexões, uma pessoa te reconhece, já fala seu nome, né? Então isso é maravilhoso, realmente, é uma experiência que vai, aos poucos, é como se fosse, digamos, lubrificando, né, essa máquina que ficou ali emperrada, que tanto tempo nunca fez nada, e de repente você começa a ter aquele retorno, aquele feedback. Não que a gente espere retorno, né, mas é inevitável, né, esse processo dessa troca, isso é inevitável. E isso realmente nos enriquece imensamente e nos ajuda nesse processo de, em vez da gente desconstruir lá no umbral, né, como aconteceu com o André Luiz, que padeceu lá um sofrimento danado lá nos 8 anos e meio que ele ficou, vamos desconstruir a partir de agora, né? Esse orgulho, às vezes essa questão de posição, essa questão de que eu sou isso, que eu estudei aquilo, de que eu faço isso, faço aquilo outro, que eu tenho isso. Pelo amor de Deus, não é? Isso aí, esses clichês ainda nos assombram, eles ainda estão muito presentes em nós, mas esse processo de libertação dessas ideias, dessas algemas, que a gente precisa se libertar, né? E o processo de exercício, a academia, é aqui, ó. Aqui é a academia da gente realmente conseguir essa musculatura espiritual, né? E nesse processo de libertação que a gente precisa empreender em nós. Aquela questão que até a página colocou, a caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Então a gente tem que realmente buscar essa via da caridade para a gente se liberar dessas amarras, dessas algemas e ter uma condição de sermos mais felizes, ainda que na condição relativa que a vida ainda propicia, né?
O irmão Jacó, nessa obra, Voltei, é muito interessante, o irmão Jacó. Frederick Figner, né, que ele foi o autor desse livro, espiritual, já desencarnado, ele escreveu esse livro com esse codinome ali, um pseudônimo, Irmão Jacó. Né? E ele foi presidente da Federação Espírita, né, brasileira. E ele fala o seguinte, ó, o trabalho é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Então, esse tipo de trabalho que a gente falou, ele tem ele representa a glória. É o trabalho que a gente se doa, que a gente pode servir, né, aquele que está numa condição de necessidade, num quadro, muitas vezes de necessidade, aquele talvez seja o único prato que ele está comendo naquele dia, né, aquela sopa que a gente está servindo. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta. Olha que bênção, né? A gente trazer reconforto para aquele que está triste, que padece a dificuldade. O ignorante aprende, né? Quantas vezes até aqui é o momento de muitas vezes temos essa relação direta com essas companheiras e podemos passar para elas um pouco mais de coragem, né? Um pouco mais de fé, afirmando essas afirmações que as pessoas precisam ter para poder enfrentar a vida, ainda mais quando a vida é mais difícil, é mais penosa. O doente se refaz, o criminoso se regenera. Nós podemos até nessa vida estarmos isentos de crime, não termos cometido nenhum crime, pelo menos algo que nos chegue à lembrança, mas com certeza de vidas transatas, de vidas passadas, trazemos nossas situações de realizações muito infelizes. Né? Nós é que temos o quadro aqui do esquecimento do passado para cobrir isso aí, que é um quebra-galho que fizeram para a gente, que a gente não ia conseguir viver com essas lembranças nos atormentando, né, do passado. Por isso que isso está tapado, está na caixa preta, deixa ficar lá, é melhor ficar mesmo. Ainda mais um pouquinho de Miramês, aproveitemos o tempo que passa, que mãos invisíveis estão ajudando a quem se ajuda, estão trabalhando com quem trabalha. Tudo uma questão de conexão, está vendo? Mãos invisíveis estão ajudando a quem se ajuda. A gente se ajuda como? Ajudando o nosso próximo, de alguma forma, servindo ao nosso próximo. Né? Estão trabalhando com quem trabalha, estão amando a quem ama e perdoando a quem perdoa. Isso aí não adianta. É a conexão com essas faixas do amor, com essas faixas do perdão. A gente precisa estar construindo essas relações com esses ambientes, né, para que a gente possa construir a paz em nós e pacificar a nossa alma, pacificar o nosso espírito. Nosso espírito carece de paz. Nós queremos paz, mas ela não é dada assim de bandeja. Não existe paz de bandeja. Paz é uma questão que é uma construção, é uma questão que cada um vai fazer em si, nesse processo de pacificação de si mesmo. Esqueçamos o mal e recordemos o bem sem ostentação. Né? Por ser o bem um dever sagrado de cada alma nos caminhos que percorre. Então, fazer o bem não é favor nenhum. O bem é a oportunidade de fazer o bem, da gente entrar nessas sintonias mais elevadas, né? Da gente buscar essas faixas de bem-aventurança, essas faixas do amor, que é realmente o que nos propicia uma alegria mais assentada, mais ajustada e realmente mais permanente, porque são valores, são aquisições que não se perderão jamais. A paz que a gente conquistar em nós, ela é imperecível. O tanto de paz que a gente conquistar e conseguir construir dentro de nós, a gente não vai perder mais. Né? É aquela situação que às vezes a gente está vivendo um problema e outras pessoas estão acompanhando, né, diante de uma situação, e ela não entende como que a gente está reagindo àquela questão. Pô, como é que você consegue reagir assim de uma forma, né? Às vezes a pessoa fala até tão fria, né? Poxa, como você consegue, né, lidar com isso de uma forma tão fria? Ou seja, sem você despencar, sem você se desesperar, né? É um processo. O processo vai permitindo essa construção em nós, essa condição que a gente vai desenvolvendo em nós mesmos.
Aqui a gente vai entrar numa poesia de Maria Dolores. Eu estou achando que ainda tem mais um tempinho. Eu vou explorar só algumas questões aqui rapidamente, para a gente depois avaliar essa poesia aqui. É um poema, né, de Maria Dolores, e a gente vai examinar mais tarde. Tem outras questões que a gente não chegou a falar, né? A 314, né? Rapidamente, só para a gente poder ver. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com fim útil é que se vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado de acabar. Quer dizer, ficou um trabalho inacabado nosso aqui, né? Não sei, teve uma aula que você não deu, que você queria ter dado, você planejou a aula toda, mas não conseguiu, não deu para dar, né? Tem um projeto que eu tinha, bacana pra caramba, eu tinha que botar no papel e acabou que, né? Não teve jeito, chamaram, a gente teve que partir, né? Então, tem muitas situações que a gente tem planos, que tem ideias, e queria ter feito. Como é que é isso, né? Aí os espíritos respondem, não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Aí já é uma influência boa, né? Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Então, quer dizer, se a gente está alinhado com o bem a fazer, com o bem a realizar, ainda que a gente não os consiga realizar pessoalmente, né, a gente está nessa faixa. Então, a gente vai continuar irradiando e vibrando nessa faixa. E isso é o que importa, esse alinhamento, essa busca. É uma busca, por enquanto, né? Nós ainda não estamos lá, não chegamos lá, mas precisamos estar a caminho. É esse processo que a gente precisa estar atento. 315. E o que deixou trabalhos de arte ou literatura, conserva pelas suas obras o amor que eles tinham quando vivo, de acordo com sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista, e não raro, condene o que maior admiração lhe causava. Então, quer dizer, ele continua feliz com aquilo que produziu, né? E, digamos assim, muitas vezes ele poderá até condenar algo que não ficou bem definido, né? Às vezes alguns autores, embora brilhantes, eles plantaram ideias que influenciaram de uma forma muito negativa a humanidade, né? A verdade é essa, são autores às vezes brilhantes, mas que tiveram na sua pena, digamos assim, ideias que foram ali colocadas, lavradas, que não são de tão grande utilidade. Na 316, no além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências, conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, e que então o admiram, como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Quer dizer, isso aqui é um papo já para espíritos que já estão numa condição mais avançada, né? Com relação a essa avaliação do progresso que ocorre aqui na humanidade. A gente sabe que, na verdade, a questão, principalmente da ciência, a questão da tecnologia, de certas inovações, muita coisa já existe no plano espiritual, né? Muita coisa já funciona nos planos espirituais. A gente vai ver até em nosso lar, algumas informações estão ali que se assemelham muito aos aparelhos que a gente tem hoje, tipo, né, à mão, qualquer um vai na loja e compra. Então, estão lá, colocados. Então, a coisa vem muito de lá para cá. Nós somos aqui um reflexo do que acontece lá no plano espiritual. Após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria. Isso é interessante, né? Até para os tempos atuais. Vamos analisar isso aqui que os espíritos responderam. O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria, para eles, está onde se ache o maior número de pessoas que lhes são simpáticas. Interessante a resposta, né? Então, quer dizer, a pátria, em verdade, é o universo. Não existe essa questão de limites territoriais, né, de países e tudo. É uma organização, digamos assim, humana e que está atrelada ainda ao momento evolutivo que a Terra vivencia. Ainda existem essas questões de fronteira, essas questões, né, de amor à pátria, de um amor... É um amor meio de apego, né? É um amor meio, assim, vamos dizer, meio materialista, meio, né? É uma coisa assim meio nesse sentido.
Então, a pátria verdadeira, como ele faz referência aqui, é onde há mais, os espíritos são mais simpáticos, ou seja, eles estão mais em relação, sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista espiritual. Isso seria mais a questão de pátria. Tem uma passagem, um poema aqui, que a gente vai explorar um pouquinho, da Maria Dolores, que nos fala um pouquinho sobre o tema que a gente trouxe. Alma querida, não creias, seja a morte o fim de tudo. O tempo, esse sábio mudo, concede-nos voz e vez. Acompanha-nos o passo, age segundo a segundo, e nos conhece o mundo, tudo aquilo que se fez. Não se perde nada. Como já falei. Ama, esclarece, abençoa, sofre e luta, mas não temas. Ninguém vive sem problemas, onde estiver e onde for. Vida é lavoura perfeita, morte é o braço que a preserva, que só replanta ou conserva o que se faz por amor. É o livro ali, Tempo e Vida, né? E esse poema, então, de Maria Dolores. Então, meus irmãos, a mensagem que colocamos, né, é a gente estar atento dos nossos compromissos que nos trouxeram aqui. Não viemos aqui, como já falamos, para viver numa colônia de férias, ou para ter essa vida, digamos, essa passagem, e, digamos, vivermos só naquela pauta, né, de nascer, né, a gente vem, desenvolve, cresce, aí chega a vida adulta, estuda, se forma, casa, aí pronto, tal, faz as nossas conquistas materiais e volve ao plano espiritual. Ter essa linha de ação, que é muito assim, dentro dos padrões que a grande maioria das pessoas pensam, é muito pouco. É muito pouco. Nessas entrelinhas, nesses entremeios que a vida proporciona, há muitas oportunidades que precisam e devem ser exploradas, que são aquelas chances, aqueles momentos que a gente tem na vida para construirmos esse algo imperecível, esse algo que jamais se perderá, né? Que é a conquista da nossa alma. Cada um de nós tem condições e precisa buscar realizações nesse sentido, positivas realizações nesse sentido, porque é isso realmente o nosso legado, que a gente vai deixar naquelas ações que a gente fez, que a gente realizou, em benefício do próximo e daqueles que muitas vezes puderam acompanhar esse nosso proceder, essa forma de agir, porque isso fica registrado, né? Quantas vezes a gente lembra de alguns momentos com nossos pais e mães que já partiram, mas que são lembranças marcantes, né? De caráter, que demonstraram realmente a força de um bom caráter, a força de uma fé. Quantas vezes a gente tem esses exemplos e eles são referências abençoadas a iluminar a nossa vida, né? A vida inteira a gente vai ter aquela referência luminosa. Então a gente pode também deixar esses legados para os outros. E, sobretudo, aquelas realizações que vão iluminar a nossa alma, fazer luz em nós, para que possamos irradiar essas luzes, mas fazer a luz em nós, para que realmente a gente, quando volver ao plano espiritual, a gente não esteja em escuridão. Ainda que a gente possa enfrentar alguma dificuldade, a gente vai ter como pedir recurso, como pedir auxílio, e o auxílio se fará, com certeza, porque nós estaremos já vinculados àqueles socorristas, àqueles que trabalham nas faixas do amor, do perdão, da compreensão, porque a gente está realmente buscando isso, e buscando fazer aquilo dentro das nossas possibilidades, vivenciar realmente essas virtudes, esses valores, com vigor, dentro do que for possível. Que a paz de nosso Senhor esteja em nossos corações e nos ilumine hoje, amanhã e sempre. Obrigado.